Futebol. Continua a fase ruim do Tigre na Série A3 do Campeonato Paulista. Ontem, mesmo em casa, a equipe perdeu de goleada para o São Carlos. O Tigre entrou em campo em busca da reabilitação e começou a partida criando boas chances de gol. Mas foi o São Carlos que abriu o placar, com Elton aos 27 minutos. E por pouco não aumentou a diferença neste lance na pequena área. Aí o jogo ficou tenso. Nesta falta houve confusão, que terminou com cartões amarelos para os dois lados. No segundo tempo, só deu São Carlos. Logo aos 6 minutos após o escanteio, William cabeceou na trave e no rebote o zagueiro Cássio ampliou a diferença. 2-0. Nova confusão se formou em campo e Pedrinho, do São José dos Campos, acabou expulso. Se com 11 já estava difícil, imagine com um jogador a menos. Elton aproveitou e aos 23 minutos fez o terceiro dos visitantes. 10 minutos depois, ele ainda marcou mais um. A defesa do Tigre só olhou o encerramento da goleada. Final, São José dos Campos 0, São Carlos 4. Hoje, graças a Deus, consegui fazer 3 gols. Só que a gente treinou a semana inteira para chegar aqui e impor o nosso jogo, não importa se era fora de casa. Conseguimos e conseguimos sair com os 3 pontos. Com mais essa derrota, a 4ª no campeonato, o São José dos Campos Futebol Clube está em 18º lugar, na zona de rebaixamento, com apenas 3 pontos ganhos. Quando a gente enfrenta uma equipe qualificada como é a do São Carlos e comete determinados erros, esses erros nos custam caro, né? Foi o que aconteceu. O trabalho continua o mesmo. O nosso objetivo continua sendo a classificação. E para isso a gente vai ter que trabalhar mais, a gente vai ter que se ajustar melhor, render melhor dentro de campo e conseguir as vitórias. A gente não pode jogar a culpa ou em determinado setor da equipe, né? O futebol é um esporte coletivo onde todo mundo acerta e todo mundo falha. Então, se aconteceram os gols, foram pelas falhas coletivas. O Tigre foi mal e a Águia também. Perdeu a primeira na A3. Fora de casa, a equipe enfrentou o Olímpia e até saiu na frente, mas cedeu a virada. 4-2 foi o placar final. O São José tem 8 pontos e está em 8º lugar dentro do G8. Agora a Série A2, o Taubaté perdeu para o União Barbarense por 2-0 na casa do adversário. Empacado com 5 pontos, o Burrão caiu para 12º lugar na tabela. O primeiro gol saiu logo no início da partida. Após cruzamento, o goleiro do Burrão conseguiu salvar no primeiro lance. Mas no rebote, o União Barbarense abriu o placar. 1-0. Na etapa complementar, os donos da casa ampliaram. O Taubaté saiu jogando errado. O adversário roubou a bola, limpou o lance e cruzou para Tomás decretar a vitória para os anfitriões. Final, União Barbarense 2, Taubaté 0. Uma bailarina de Taubaté está de malas prontas para a Alemanha. Aos 16 anos, Larissa Ferreira embarca amanhã para Berlim, onde vai representar o Brasil em um festival internacional de dança. Ela tem apenas 16 anos, mas carrega a responsabilidade de representar o país inteiro em uma atividade que os brasileiros apreciam muito, a dança. Larissa se prepara para participar do Festival Internacional Tanzolymp, na Alemanha, nesta semana. Na mala, muitos casacos para enfrentar temperaturas abaixo de 0 e um lugar especial para a companheira, a sapatilha. A bailarina de Taubaté passou por uma seletiva com dançarinos de todas as regiões do país e conquistou uma das 2 vagas para a categoria de 15 a 16 anos. A gente foi para São Paulo na seletiva e uns dias depois saiu o resultado. E eu fiquei muito indignada que eu tinha passado, porque eu já tinha recebido vários nãos, mas esse foi um sim. E realmente Deus esteve comigo nesse dia. Mas a seleção foi apenas o primeiro passo. Larissa ainda precisava enfrentar alguns obstáculos para realizar o sonho de dançar na Europa. O maior deles era o financeiro. Entre viagem e hospedagem, são quase R$10.000. A mãe, Dona Elza, que é auxiliar de produção, conta que além de muita economia em casa, a família pediu ajuda de amigos e apostou em algumas atividades para arrecadar o dinheiro. Foi difícil. A gente fizemos rifa, teve a gala, ajuda da família também.
Aí todo mundo tá apoiando a Larissa, a torcida tá enorme. A rotina da jovem dançarina também incluiu uma mudança de hábitos, com treinos ainda mais intensos e regime alimentar. Tudo supervisionado de perto pela professora Tatiana, que a acompanha desde a primeira aula de balé, quando Larissa tinha apenas 7 anos. Larissa é muito disciplinada, ela sempre foi uma menina muito focada, muito séria e muito quietinha. Então, ela nunca brincou em aula, sempre levou as aulas a sério. Então, ela sempre trabalhou como gente grande, mesmo sendo muito nova. Então, eu tenho certeza que ela está bem preparada para enfrentar esse novo desafio. Eu fico muito emocionada, impossível não passar um filme na cabeça, imaginando desde o primeiro dia de aula, conversando com a mãe dela e aonde ela chegou hoje. Nós professores sempre sonhamos com isso, mas até isso se concretizar e ver isso hoje acontecendo é muito emocionante, é uma sensação muito boa de que ser professor vale a pena. A Larissa vai passar 7 dias em Berlim. Nesse período, fará 2 apresentações no Festival Internacional da Alemanha, concorrendo à premiação. Mas conquistar o primeiro lugar não é o único objetivo. Uma das prioridades é apresentar um bom desempenho nas aulas avaliativas, com olheiros de companhias de todo o mundo, que vão conceder bolsas de estudos aos bailarinos que se destacarem. Eles estão assistindo essas aulas para buscar talentos, porque assim, tecnicamente eles vão trabalhar essas meninas. Então, as aulas geralmente têm um nível técnico que é bem exigente, porque eles precisam selecionar, porque senão eles não conseguem avaliar. São aulas nunca são muito simples, mas eles estão buscando alguma coisa de diferente. Por isso que eu acredito muito que a Larissa, ela tem isso, ela é uma pessoa especial, ela tem um brilho no olhar e eu sei que o que é dela, o futuro dela está guardado. Com tantas dificuldades, muitos teriam desistido. Mas Larissa sabe que no balé e na vida, um sonho se realiza assim, com um passo de cada vez e muita determinação. Que você tem que continuar tentando. Se esse é o seu sonho, você tem que lutar até o final. E o não vai só trazer mais força para você ganhar um sim na sua vida. Por hoje é só. A seguir o Jornal da Band. Tenham todos uma semana de muito trabalho e também com muita saúde. Boa noite e até amanhã.